Boa noite. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema crucial para a saúde pública e para o meio ambiente, o descarte correto de resíduos na área da saúde. E para elucidar o tema, nós vamos falar com especialistas e profissionais da área nas cidades de Olímpia, São José do Rio Preto e Badibacite. Os resíduos da saúde são classificados em 5 principais grupos. O grupo A, que são os resíduos infectantes, o grupo B, que são os resíduos químicos, o grupo C, que são os resíduos radioativos, e o grupo D, que são os resíduos comuns, e o grupo E, que são os resíduos de perfluoroportantes. A nossa repórter Júlia Machado está no ambulatório de referência e especialidade de Olímpia, e lá ela vai falar um pouco de como eles lidam com o descarte de resíduos sólidos na saúde. Olá, Wendel, boa tarde. Olá, Isabela. É um prazer você fazer parte da nossa entrevista, até por ser um tema essencial, como a sustentabilidade e a saúde pública, pois ainda há muita desinformação sobre o descarte correto, né? Então, vamos começar? Como é feito o descarte de resíduos aqui no laboratório? Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Wendel. Então, como ela disse, eu me chamo Isabela, sou responsável aqui pelo laboratório. O nosso laboratório está junto do prédio, que funcionam outros serviços de saúde. Então, esse programa de gerenciamento de resíduos ele foi pensado em toda a estrutura do prédio, não exclusivamente do laboratório, tá? Normalmente a gente tem já a rotina, tem mais de uma colaboradora, né, que trabalha com a limpeza e organização dos resíduos aqui no prédio. Então, é todo no final do dia. Ela passa, recolhe todos os lixos, né? O lixo comum, né? Que é o saco preto, resíduo A, que é o resíduo infectante, e também, quando há necessidade, o pérfuro cortante. A gente tem, né, o espaço destinado ao armazenamento do resíduo sólido até o pessoal da coleta vir. Eles passam uma vez na semana, e isso já é protocolo já da unidade como um todo. Quais medidas você considera mais eficazes para prevenir infecções? Acho que as medidas padrão, né? Higienização de mãos, uso do EPI, principalmente para descarte de resíduo sólido, é muito importante o uso de luva, né? Luva mais grossa, resistente, máscara, óculos de proteção, todo o conjunto do EPI completo. O que é o PGE e em quais situação e com que frequência ele deve ser revisado? O programa, né, de gerenciamento de resíduos sólidos, ele é um plano feito para ele regulamentar todo o trajeto que esse lixo, que esse resíduo, né, ele passa desde quando ele foi gerado ali na unidade até o descarte final dele. Então, ele passa ali por todos os setores onde esse resíduo ele é produzido, tem a parte de controle interno ali, de como é feito esse transporte interno até o local de armazenamento. Tem a coleta, o envio, né, para o descarte final, como é feito esse tratamento e descarte final. Cada classe de resíduo tem uma destinação diferente. Esse programa de gerenciamento de resíduo, ele tem uma lei que regulamenta, uma lei federal. Então, esse programa, né, o plano de gerenciamento de resíduo, ele tem que ser revisado anualmente, ou quando tiver alguma mudança em qualquer etapa do processo, né? O nosso plano aqui na Secretaria da Saúde de Olímpia, ele engloba todos os locais de descarte final, né? Aterro sanitário, onde é feito tudo isso é descrito. A gente tem um contrato com uma empresa, essa empresa que regula os aterros e deixa tudo para a gente anotado para onde esse material vai. E também fica anotado o veículo que é feito esse transporte, a placa desse veículo, o responsável técnico da empresa que a gente tem um contrato. Então, se qualquer informação da empresa, do aterro, se isso mudar antes desse 1 ano, o projeto ele tem que ser revisado novamente. Existe uma coleta diferenciada para resíduos perfluorocortantes e como esse processo é realizado? A empresa que faz, né, essa coleta aqui para poder fazer o tratamento de destinação final, eles passam uma vez na semana. Nisso, eles já recolhem todo o material que é necessário. Quando a caixa de pérfuro está ali nos 2/3 do seu preenchimento, a unidade que gerou esse resíduo lacra ela, fecha, a gente coloca dentro de um saco branco para evitar dessa caixa molhar, dela desmontar. A gente coloca lá junto no espaço destinado para o armazenamento do resíduo.
Quando essa empresa vem, eles levam esse resíduo. Existem duas formas de se tratar o resíduo pérfuro cortante. Ele pode ser ou incinerado ou autoclavado antes de mandar para aterro. O nosso aqui, ele é feito autoclavagem. Bom, é isso. Muito obrigada, Isabela, pelas informações tão importantes. Tenho certeza que essa conversa vai ajudar a esclarecer muitas dúvidas. Muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, obrigada. Obrigado, Júlia. Ainda em Olímpia, nós vamos falar agora com a nossa repórter Maria Júlia, que está na Santa Casa de Misericórdia, onde ela vai entrevistar uma enfermeira nefrologista. Boa tarde, Wendel. Estamos aqui com a enfermeira Lívia Mazer para a gente entender um pouquinho mais sobre o processo de hemodiálise de um hospital, sobre os cuidados e o descarte, né, dos resíduos. Vamos começar explicando sobre um pouquinho do que uma enfermeira nefrologista faz. Boa tarde, eu me chamo Lívia, eu sou enfermeira nefrologista, atuo na Santa Casa de Misericórdia de Olímpia. Bom, o que uma enfermeira nefrologista faz? Ela dá assistência ao paciente, ela monitora o paciente, ela orienta o paciente quanto aos cuidados de alimentação, ao acesso vascular do paciente, que pode ser por uma fístula, que pode ser por um catéter de longa permanência ou provisório. Ela também auxilia o paciente quando encaminhado para fazer essa fístula ou colocar esse catéter, todas as orientações também passadas à família do paciente. Nós ficamos todo o momento da sessão de hemodiálise, nós ficamos com o paciente, monitorando, orientando, todos os tipos de processo necessário ali para o momento da sessão. Puxando o gancho do acesso, quais são os cuidados que são tomados para poder fazer o acesso vascular no paciente? Bom, nós temos dois tipos de acesso vascular, né? Que seria o catéter. O catéter, ele é de longa permanência ou curta permanência. Ambos a gente prefere ser retirado logo, né? O de curta permanência, ele é colocado logo que o paciente inicia, normalmente em uma urgência ou emergência. Ele é colocado na veia jugular, de preferência lado direito, assim como o catéter de longa permanência também, ele também pode ser colocado na veia jugular, na subclávia ou na femoral. É um acesso rápido para se fazer hemodiálise. Enquanto isso, a gente encaminha o paciente para a fístula, né? A fístula, ela é realizada por um médico vascular, tá? É a junção de uma artéria com uma veia, para onde dá o fluxo ali e conseguir fazer a sessão de hemodiálise. Enquanto tem a maturação da fístula, que é de 40 a 60 dias mais ou menos, ele vai utilizando o catéter. Os cuidados, né? Os cuidados com o catéter. Não molhar, não pode dormir em cima. E a fístula, a mesma coisa, tá? A fístula, onde é feito o membro, né? Seja o membro esquerdo ou o membro superior direito, o paciente não pode dormir em cima do braço, assim como também não pode dormir em cima do catéter, né? A fístula, ela tem que ser bem higienizada, não pode pegar peso, não pode usar nenhum tipo de adorno, não pode aferir pressão, não pode tomar vacina, tirar sangue. É um prazo, a gente chama de exclusivo para hemodiálise. Agora falando sobre vacinação, como a vacinação ajuda a prevenir complicações infecciosas nesses pacientes? Bom, a vacinação ela é importante para qualquer ser humano, né? Ela ajuda a combater vários tipos de doença, né? E esses pacientes, como eles são mais imunodeprimidos, são mais suscetíveis a alguns tipos de doença, é de extrema importância a vacinação para esses pacientes, para não ter nenhum tipo de agravamento na doença, né? Um risco até do paciente ir a óbito. Puxando sobre o PGRS, quais são os tipos de resíduos gerados no processo de hemodiálise e como eles são descartados e separados? Bom, os resíduos gerados, né, na sessão de hemodiálise são agulhas, né? As agulhas são descartadas nos pérfuro cortantes, os capilares e as linhas
tudo que gera contato com o sangue, ele é descartado em lixo branco, tá? E o resto do material comum, ele é descartado em lixo preto mesmo, conforme as regras. Muito obrigada, Lívia, pelo seu tempo e por compartilhar com a gente seu conhecimento e sua experiência. É com você, Wendel. Obrigado, Maria Júlia. Nós vamos agora para Bajuba City com a nossa repórter Lawane Mendonça. Boa tarde, Wendel. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui hoje com a Ana Caroline, que é enfermeira da Casa de Repouso Cuidando de Idosos. Ana, é um prazer ter você nessa entrevista conosco. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência sobre o descarte de resíduos numa casa de repouso, que é um lugar que os idosos vêm e residem aqui. Então, para a gente começar, qual que é a importância, explica para nós qual que é a importância do descarte correto de resíduos em uma casa de repouso. É muito importante o descarte de resíduos em uma casa de repouso, tanto para proteger a saúde dos nossos idosos, dos nossos colaboradores e do meio ambiente, principalmente, né? Evita, assim, a transmissão de doenças, a gente consegue manter um local limpo e seguro e também na parte de separar o lixo corretamente, facilita demais o trabalho, né, da coleta e, além do mais, ajuda a natureza. Quais são os tipos de resíduos que são gerados em uma casa de repouso e como eles devem ser descartados? Bom, nós temos o lixo comum, que são restos de alimentos, materiais de limpeza. Esses vão para a lixeira doméstica, lixeira normal mesmo. Os recicláveis, como papéis, plástico, tudo limpo, são separados para a coleta seletiva. Já os resíduos de saúde, né, como os curativos usados, as fraldas, materiais que tenham secreção, algum tipo de risco de contaminação, eles precisam de um descarte especial, que a gente chama, né, que é os sacos brancos, sempre com identificação, sempre seguindo as normas de biossegurança. E nós temos também os objetos que são os pérfuro-cortantes, né, são agulhas, essas vão em caixas mais rígidas, mais conhecido, né, como descarpaque. E também nós temos os medicamentos vencidos, né, eles nunca são jogados no lixo comum, são sempre encaminhados para locais autorizados. Agora, em relação à equipe, como que ela é treinada para garantir um descarte correto desses resíduos? A nossa equipe, ela é treinada por meio de orientações, palestras e capacitações, tudo baseado nas normas da vigilância sanitária. E nós explicamos sempre como separar cada tipo de resíduo e como usar os equipamentos de proteção individual e onde descartar corretamente cada um, para a gente sempre conseguir reforçar o cuidado com essa segurança e a higiene dentro do nosso ambiente de trabalho. Agora conta para nós um pouquinho quais são os principais desafios enfrentados na gestão de resíduos em uma casa de repouso. Um dos principais desafios é garantir que todos sigam corretamente as orientações durante o dia a dia, né? Especialmente em momentos que nós sabemos aí que a rotina fica mais agitada. Outro ponto importante, né, é o descarte de resíduos de saúde, que exige cuidados específicos e a coleta adequada. Então, a gente sempre tenta reforçar constantemente o treinamento, né, da equipe e sempre a gente busca parceria com a empresa que já são especializadas nesse tipo de assunto. Ana, para nós finalizarmos, qual mensagem você gostaria de deixar para os profissionais de saúde e para a comunidade em geral em relação ao descarte correto de resíduos? A mensagem que eu gostaria de deixar para todos, né, é que o descarte correto dos resíduos é responsabilidade de nós todos. Profissionais de saúde devem sempre seguir as normas para proteger a si mesmo, os pacientes e o meio ambiente. Já a nossa comunidade também pode ajudar, separando o lixo corretamente e respeitando os locais devidos do descarte. Com pequenos cuidados no nosso dia a dia, a gente consegue manter um ambiente mais seguro, limpo e saudável para todos. Ana, nós agradecemos muito a sua participação e as suas respostas esclarecedoras. Nós agradecemos também a Casa de Repouso Cuidando de Idosos que cedeu seu espaço para essa entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade de esclarecer todas essas dúvidas. É com você, Wendel. Obrigado, Lawane. Seguindo agora para São José do Rio Preto, nós vamos falar com a nossa repórter Yasmin Zanardi, que irá falar com a cirurgiã dentista. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Wendel. Estou aqui com a doutora Luciana Souza, cirurgiã dentista em São José do Rio Preto. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Yasmin. O assunto do
da nossa entrevista hoje vai ser sobre descarte de resíduos. Tem muita desinformação ainda sobre o assunto. Doutora, como o material de perfuro-cortantes é descartado em seu consultório? Então, vamos lá. Pérfuro cortante, ele é descartado numa caixinha de Scarpac, que existem vários tamanhos, né? 3 litros, 5 litros. Aqui a gente usa vários tamanhos. E ela já vem com um selamento específico, que eu acho que é dentro das normas. Ela tem um saco plástico dentro, uma base reforçada. Depois esse saco ele tem que ser fechado e fechado a caixa mesmo, para depois ser colocada para coleta. Existe algum procedimento específico para lidar com os materiais de perfuro cortantes que possam estar contaminados com sangue e outros fluidos biológicos? No próprio procedimento, né, a gente precisa ficar super atento com os pérfuros cortantes, mas para manejo disso, as assistentes, elas normalmente colocam aquela luva mais grossa, tá? E como elas não vão lidar com o paciente em si, elas não precisam usar óculos, mas elas põem a máscara, elas põem avental e a luva de borracha. Certo. Que tipo de lixeiras e sacos de lixo são utilizados para cada tipo de resíduo? Tá, vamos lá. Então, no consultório, a gente tem 3 tipos de resíduo, na verdade. O lixo comum, tá? Que é o lixo de recepção, de café, banheiro, etc. Que esse é o lixo que todo mundo tem. Depois, a gente tem o lixo contaminado, que é o lixo que vai no saco branco, né? É exigido pela vigilância sanitária que o saquinho seja branco. Nesse saquinho branco vão todos materiais que não são pérfuro cortantes, mas que são contaminados. Então, gases suja, uma seringa que teve esse material biológico, né, em contato, equipos, mangueiras, todas as coisas descartáveis que têm material biológico. Então, é nesse saco branco. Dentro do consultório, ele pode ficar só 24 horas. Então, todo dia ele é recolhido e ele é colocado num lugar fora do consultório, que também é exigido pela vigilância sanitária, que não tenha mais contato. Então, ele é selado e colocado fora do consultório. Uma empresa é responsável pela coleta, né? E essa empresa, então, toda semana passa também, tá? E tem mais o lixo, que é o pérfuro cortante, que fica no Scarpac, que essa empresa também faz a coleta, mas esse pérfuro cortante a gente consegue deixar encher essa caixinha. Então, ele não é um material que é retirado todo dia. Ele fica ali no cantinho, ele precisa estar perto do local de procedimento, mas ele não é descartado todo dia. Então, a caixinha encheu com pérfuro cortante, a gente lacra, sela, lacra ela e coloca lá no lugar de coleta. Certo. Muito obrigada, doutora Luciana. Tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas com as suas informações. É com você, Wendel. Obrigado, Yasmin. Agradeço a todos que participaram da nossa reportagem e uma boa noite.